É bom revê-los, reencontrá-los aqui. A turminha da Resistência. Vejam, nos nossos últimos encontros nós estávamos falando sobre democracia, política, e eu mostrei para vocês como o campo da política é o campo da tensão social, é o campo de um elástico que está sendo tensionado e a qualquer momento está à beira de uma ruptura. Esse momento que nós estamos vivendo da pandemia é um grande momento de reflexão sobre essas rupturas institucionais. Não no sentido de que vai haver uma ruptura no governo que a gente está vivendo agora, mas nós estamos enxergando que a sensação de uma percepção de que as coisas não estão funcionando como deveriam estar é algo que está mais exacerbado por causa da pandemia. A pandemia amplia essa sensação das pessoas. E a gente vê o caso agora nos Estados Unidos, a gente está vendo as situações também aqui no Brasil. E aí é importante a gente ter essa base em relação à sociologia e à filosofia para poder fazer algumas leituras dos contextos que nós estamos vivendo, tanto atual quanto passado. E aí foi um pouco que eu quis trazer dessas aulas anteriores. Mas a aula de hoje, como eu estava dizendo no começo, a aula de hoje vai ser um pouco de freio. A gente não vai falar tanto sobre isso. Eu vou tentar evitar esse tipo de polêmica e nós vamos falar sobre uma coisa mais light. Se é que a gente pode chamar isso de mais light. Vamos nos referir hoje à filosofia medieval. Eu vou precisar que vocês usem um pouco da memória de vocês, de alguns assuntos que nós conversamos, e eu vou resgatar esses assuntos com vocês. Só que antes da gente começar, eu queria fazer uma coisa que, agora que eu estou dando aula online, para muitas e muitas pessoas, muitas turmas, eu ainda não fiz isso com vocês, mas é algo para quebrar um pouquinho do gelo das nossas aulas, que ficam muito monólogos meus. E não é muito meu estilo da aula dessa forma, mas no cursinho está acontecendo isso. Já faz quase 2 meses de pandemia que a gente está assim. Eu vou fazer uma atividade diferente. Eu sei que vocês já devem ter feito o Kahoot. Quem já fez curso de inglês já fez Kahoot em algum lugar ou fez Kahoot em alguma sala de aula. Eu vou pedir que vocês façam um Kahootzinho bem simples, com 10 questõezinhas sobre filosofia medieval. E eu vou liberar isso para vocês, para que a gente... Até porque a versão do Kahoot que eu tenho, ele libera para mim um percentual de acertos e erros dos alunos. Então eu queria que vocês fizessem para eu ter uma noção do que vocês conhecem sobre isso. Se vocês conhecem alguma coisa, se vocês têm algum conhecimento prévio que a gente possa já tirar um proveito e começar a partir disso. Ou não, ou eu vou lá e faço um outro aprofundamento em relação a esse conteúdo. Eu vou botar o link no chat e aí eu vou dar 10 minutinhos, 15 minutinhos para a gente ir fazendo. Beleza? Tranquilo, gente? Vocês já fizeram, vocês conhecem, sabem como é? Alguém nunca fez Kahoot aqui na sala? Eu vou considerar isso. Nunca fez, Malu? Nunca fez, André? Beleza. Tranquilo. É bem simples, é uma coisa bem bobinha. São umas perguntas bem objetivas. O tema do nosso Kahoot vai ser filosofia medieval. Como é que funciona esse esquema do Kahoot? Eu vou mandar um linkzinho para vocês. Vocês vão entrar por esse link. Quem tiver em celular talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas dá para fazer pelo celular também. Mas é mais legal fazer pelo computador. Se você tiver pelo computador, tá? Se não tiver, faz pelo celular também. Eu vou dar um link. É um joguinho de perguntas e respostas. Deixa eu ver quantas perguntas eu botei aqui. Eu botei 10 questões. 10 questõezinhas. E você vai competir contra os outros da sala. E gera uma pontuação em cada questãozinha. Beleza? E aí eu tenho acesso ao percentual de erro de vocês na sala. E aí eu consigo saber mais ou menos onde que nós estamos nesse assunto. Eu vou mandar o link aqui para vocês. Beleza? Vocês entram por esse link, não precisa esperar eu dar ordem para começar. Você apenas coloca o seu nome e aí você já começa a responder automático. Não precisa esperar os outros não. Se teu computador já está funcionando, já abriu o link, já começa a fazer. Zero bronca. Beleza?
Vamos lá. Dá para acessar, né, Vinícius? Beleza. Eu vou espelhar aqui a tela para vocês como para fazer uma questão, uma questão dupla aqui. Vou sair da sala sem querer. Peraí, só um minuto. Pronto, vamos lá, meu povo. Agora vamos começar de fato a explanação sobre a filosofia medieval. Esse aqui do lado, vocês conseguem ver? Vocês conseguem visualizar aqui Eu vou até puxar para esse lado porque eu posso ver o chat com mais calma. Pronto. Vou deixar ele aqui aberto. Pronto. Veja. De um lado aqui a gente tem os slides da filosofia medieval, que eu peço para vocês abrirem no computador de vocês para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Gente, filosofia medieval tem um clichê que não tem como você se separar, que é justamente aquele clichê que eu estava falando da ideia da religiosidade. A gente, quando pensa na Idade Média, antes de começar a pensar num período que seria chamado de Idade das Trevas pelos pensadores do Renascimento e adiante, principalmente os iluministas, antes de pensar na Idade Média sobre esse período de Idade das Trevas, as pessoas geralmente associam a Idade Média a um período de fervorosidade religiosa, cristã principalmente. Agora, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando falarmos de Idade Média é que filosofia medieval e Idade Média é particularmente um contexto europeu. A gente se refere muito a um contexto europeu, a uma forma europeia de se ver e pensar o mundo. Porque qualquer bom aluno de história sabe que nesse mesmo período que a Europa está entrando em período de decadência econômica em comparação com o Império Romano, por exemplo, o feudalismo é um período econômico e social da Europa que a intensidade é muito menor do que acontecia no Império Romano. Você vai ter no norte da África e no Oriente Médio, a partir do século VI, o surgimento do islamismo. Século VII, desculpa. Do islamismo. O islamismo é uma religião que vai se expandir muito rapidamente, no intervalo de tempo de apenas 100 anos do seu surgimento. Em apenas um século, o Islã sai lá de Meca, lá da Arábia Saudita, e se expande até a Península Ibérica. Então, é uma religião que explode muito rapidamente. E essa região, que a gente vai chamar de região islamizada, que vai surgir os califados, é uma região que é completamente diferente do que a gente imagina na Idade Média. Existem grandes cidades, inclusive universidades, existem alguns autores... gente, essa é uma curiosidade que eu estou falando agora, para não misturar a cabecinha de vocês. Porque a gente aprende nas escolas aqui no Brasil que quem inventou as universidades foram os europeus. A universidade mais antiga do mundo está lá na Europa, na cidade de Bolonha, na Itália. Mentira. Isso é uma versão eurocêntrica da história. O que é uma versão eurocêntrica da história? É você contar aquele passado sobre o ponto de vista dos europeus. E para isso você ignora todo um contexto histórico maior. Se você for observar esse período medieval, já existiam centros acadêmicos que eram idênticos à ideia de universidade. Idêntico. Só não tinha o nome universidade. A única coisa que os europeus inventaram foi a palavra universidade. Pegaram a palavra antiga e colocaram o nome de uma escola. Pronto. Seria mais ou menos feito o nome da escola de Aristóteles, que se chamava academia. Liceu. A academia era de Platão. O liceu é o nome. Só isso. Mas já existiam esses centros acadêmicos, centros de estudos no mundo árabe, muito antes das universidades europeias. Então, essa ideia de filosofia medieval ligado a um período da Idade das Trevas e a uma religiosidade excessiva e até um pouco, às vezes, conservadora nos avanços, isso é uma visão, às vezes, deturpada do processo como um todo. O mundo como um todo não era isso. É uma apresentação voltada diretamente para o mundo europeu. Vamos passar aqui um outro slide. Vamos aproximar aqui para conhecer um pouquinho. Então, vamos fazer um pouco do contexto histórico. A Idade Média, como eu falei para vocês, é um período muito longo. Então, a filosofia medieval ela é muito longa também. Só que, como estamos falando de algo voltado para o ensino médio e o Enem ele não cobra que o aluno domine todos os autores, porque são centenas de autores.
O Enem cobra é que você tenha uma noção geral sobre o pensamento medieval e que você conheça basicamente alguns autores, que eu vou falar sobre os 3 autores principais da Idade Média, a saber, Santo Agostinho, que já mencionei, né? Santo Anselmo e São Tomás de Aquino. São esses 3 autores que você precisa ter uma noção básica. O resto você precisa ter uma noção de contexto. E eu começo com o contexto histórico do período helenista. O que seria esse período helenista? Veja, a gente aprende lá nas aulas de história com Plínio. Plínio deu aula de geografia para vocês, quem tem aula com ele aqui. E quem teve aula no colégio, que teve aula comigo como Duda quando era pequenininha, no 6º ano, aprendeu que a Grécia Antiga, os gregos eles tinham uma palavra para se referir a eles mesmos. Essa palavra que eles se referiam a eles mesmos era uma palavra chamada, em grego, era Hélade, ou Hellas, que traduzindo para o português ficaria algo como Helena ou Heleno, tá bom? Então nós vamos chamar esse período de período helenista, é o período em que a Grécia exerce culturalmente uma força muito grande numa região maior do que a Grécia. Só que um detalhezinho específico é que isso não ocorre quando os gregos eles são livres. Isso ocorre particularmente quando os gregos são invadidos pela Macedônia, lá com aquele maluco lá do Alexandre o Grande. São outros... aquele momento que a gente vai estudar história e você vai perceber que tem uns crossovers. Tem uns momentos assim, que é quando você fala que Aristóteles deu aula para Alexandre o Grande. 2 crossovers na história que se você falar, não estudar, você não acredita que aconteceu um negócio desse. De um lado você tem um grande gênio, que é um Aristóteles, do outro lado você tem o Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, que é um dos maiores gênios militares. Alexandre, ele sai conquistando vários territórios e aonde ele conquista, ele leva a palavra dos helenos, a palavra dos gregos. É literalmente a palavra. Literalmente a palavra. Os gregos utilizavam uma expressão, o logos, a razão. E isso é tão simbólico, isso é tão forte, que a primeira frase do Evangelho de João, que foi escrito em grego, no Novo Testamento, o Novo Testamento é todo escrito em grego. Isso já mostra a influência do helenismo. E aí a gente passa aqui para o próximo slide. Como assim? Por que o Novo Testamento ele é escrito em grego? Porque era a língua da época, era o inglês da época, era a língua intelectual. Se você fosse um intelectual, se você fosse escrever um livro e você quisesse ser lido, você tinha que escrever em inglês. Você não ia escrever em hebraico. O hebraico uma comunidade pequena ia ler. Aramaico muito menos. Você tinha que escrever num idioma que era o idioma da época. Ah, mas e o latim dos romanos? Ainda não. O idioma que vai ser considerado durante séculos o idioma dos intelectuais é o grego. Por isso que o Novo Testamento vai ser escrito em grego. E os gregos, juntos com o Alexandre o Grande, quando espalham a cultura deles por várias regiões, incluindo o Egito, Mesopotâmia, Pérsia, todo homem intelectual, homem ou mulher intelectual, nesse período, tinha que saber falar grego. Tá? E aí eles espalham essa ideia do logos, a ideia da razão. É por isso que eu falei, a primeira frase do Novo Testamento, do Evangelho de João, que é o 4º Evangelho, ele vai falar... No princípio havia o verbo, né? Primeiro é o verbo. A palavra verbo em grego era o logos. Né? Primeiro vem o logos, a razão, a construção das coisas. Então é uma influência muito grande. Então esse período helênico, ele vai influenciar demais esse contexto. Primeiro as ilhas gregas, depois a Turquia, depois o Egito, a Mesopotâmia. E essa língua vai se espalhando e também, junto com a língua grega, vai se espalhando a cultura grega, a forma de se pensar. E aí, minha gente, vão explodir escolas platônicas, escolas aristotélicas, caras que tiveram cursos com Aristóteles. O cara fez um curso com Aristóteles, aí ele vira coach de Aristóteles em outra região. Fazia muito sucesso, a turma pagava para ter uma aula com um maluco que viu Aristóteles. Isso virou uma coisa super popstar. Super popstar. Então, quando o cristianismo surge lá na Galileia, lá em Israel, e ele começa a se espalhar, e ele começa a buscar seguidores nessas regiões que eram helenizadas, os primeiros pensadores cristãos, eles
eles vão sentindo aos poucos a necessidade de adequar o cristianismo a essa forma que os gregos tinham de pensar o mundo. E aí o cristianismo ele começa a se tornar algo grego. Inclusive, tem pouca gente que sabe disso, mas as igrejas mais antigas do mundo não estão na Itália, não estão na Europa, especificamente. Estão onde hoje é a Turquia, estão onde hoje é parte da África, porque eram regiões helenizadas. O Egito, por exemplo, o Egito tem a igreja copta. Alguém já ouviu falar na igreja copta? A igreja copta é a igreja das mais antigas do mundo, é mais antiga do que a igreja de Roma, do Papa. Então, a igreja, efetivamente, igreja como casa de Deus, como local da palavra de Deus, é algo muito mais antigo do que a igreja católica apostólica romana. Então, primeiro se heleniza esse mundo, depois o cristianismo chega nesse mundo, e o cristianismo ele é helenizado, ele se torna algo grego, e depois de grego ele se espalha. Até hoje, o país Grécia, ele ainda é influenciado por esse cristianismo. Tanto que lá na Grécia, a igreja principal é a igreja ortodoxa, que é uma igreja que vai surgir também na Idade Média, que é justamente a igreja de origem bizantina. Vocês vão estudaram isso em história. É importante saber essas caracterizações, porque isso vai ditar esse pensamento da filosofia medieval. Vai encaminhar o pensamento da filosofia medieval. Você tem que entender esse contexto histórico inicial. Então, pensando o heleno como essa cultura grega, imaginando que pensadores como Platão, como Aristóteles, como Sócrates e vários outros, Heráclito, eles vão influenciar essa galera cristã que está chegando, que está migrando da região da Palestina e está migrando para essas outras regiões e está convertendo outras pessoas. Porque a ideia do cristianismo, o cristianismo tinha uma coisa muito diferente de qualquer outra religião do seu período. Não sei se vocês sabem, mas o cristianismo, quando ele surge como se fosse uma seita. Como se fosse uma seita do judaísmo, uma variação do judaísmo. E existiam diversas seitas, na época existiam diversas seitas espalhando pelo mundo helênico, pelo mundo grego. E a gente sabe disso porque muitos autores mencionam, inclusive mencionam o cristianismo como se fosse uma seita pequena. Ninguém imaginaria que o cristianismo um dia ia virar o que o cristianismo é hoje, naquele período tão antigo. Isso é uma das belezas da história do cristianismo. Ver como ele cresceu tão rápido. Não diria rapidamente, mas como ele conseguiu crescer e como ele conseguiu perdurar ao longo de milhares de anos. Mas quando ele sai da Palestina, ele sai como apenas mais uma seita. E na medida que ele precisa ser aceito dentro dessa nova cultura, que é a cultura helênica, ele vai se readaptando. Então o cristianismo primitivo, que vai ser o cristianismo cristianismo que a gente não conhece hoje, não tem nada a ver com o cristianismo que a gente conhece hoje, ele é um cristianismo muito diferente. E ele vai se transformando aos poucos. E um bom exemplo disso é quando a gente vai falar do desenvolvimento do cristianismo no Ocidente. Então veja, a Igreja Católica, ela tem uma ruptura com essa Igreja Ortodoxa, na medida que ela começa a discordar de preceitos básicos dentro do cristianismo, porque quando o cristianismo surge, ele não surge como algo estruturado, algo que diz assim, vocês têm que seguir esse caminho. Até porque a Bíblia é um livro que foi historicamente escrito. A palavra Bíblia significa conjunto de livros. Esses conjuntos de livros, que daí é a palavra biblioteca, por exemplo. Esses livros eles foram compilados, organizados, mas para eles serem compilados e organizados, houve intensos debates. Que a Igreja Católica, ela se intitula como a que tem a versão correta. Do outro lado, a gente tem a Igreja Ortodoxa, que é uma igreja, como falei para vocês, que surge lá onde hoje seria a Grécia, a Turquia. E a Igreja Ortodoxa também vai ter a Bíblia deles, e eles também vão intitular que os livros que eles estão selecionando são os livros corretos. Os coptas também vão ter uma Bíblia própria. Isso significa que eles vão ter livros diferentes? Não necessariamente. Isso significa que eles, às vezes, adotam os mesmos livros, mas acrescentam outros evangelhos, outros textos apócrifos. Já ouviram falar naquela expressão? Textos apócrifos, por aí vai. Isso é algo que acontece também posteriormente com os evangélicos. Os evangélicos vão fazer isso também. Vão retirar alguns trechos, alguns livros bíblicos que eles não consideram adequados, não consideram santos para estar ali.
Então, esse debate foi algo que foi construído historicamente. E quando eu falo debate, dá a sensação de que foi um monte de gente que se reuniu, um monte de recém-convertido que se reuniu e ficou debatendo. Eu vou colocar o livro que fulano escreveu porque o livro foi muito bom. Não foi bem assim. Durante o período medieval, nessas seleções do que era para se colocar na Bíblia, e principalmente o que era heresia e o que não era heresia, esses debates eram muito intensos, inclusive alguns grupos foram perseguidos nesse período. Foram perseguidos, e isso gerou também esses debates entre esses povos que estavam se cristianizando, gerou muita coisa bizarra na época. E a patrística, que eu falei agora há pouco para vocês, que é esse início da Idade Média, que é quando você tem esses primeiros filósofos medievais convertidos ao cristianismo, que querem estruturar a base cristã, eles são muito diversificados e eles narram o Cristo de uma maneira muito diferente. E aí você vai encontrar várias visões, várias versões. Inclusive, alguns deles foram condenados pela própria igreja da época, pelas próprias igrejas da época. Vai ter muito maluco. Eu me lembro de um cara, um padre que eu me lembro que quando eu estudei na faculdade, eu achei muito, muito maluco a história desse padre, que é Orígenes. Orígenes, ele viveu mais ou menos no século... seria o século I para o século II, que seria mais ou menos 90 e pouco depois de Cristo, poucos anos depois da morte de Cristo. Ele não viveu na época de Cristo, mas ele viveu poucos anos depois. E Orígenes era um cara extremamente fervoroso religioso. Ele se converteu. Ele era muito fervoroso religioso. E ele era platônico. Ele já estudava Platão. E aí ele se converte ao cristianismo. E aí ele começa a incorporar o platonismo dentro da religião cristã que ele estava querendo seguir. E ele encontrava algumas contradições, mas ele utilizava Platão como base para tentar justificar o cristianismo. Até porque, dentro das rodas de intelectuais, quando você ia debater sua religião, na época, você precisava justificar a sua religião. E a justificativa da fé pela fé não era muito clara. Você tinha que ter um embasamento filosófico para aquilo ali. Então, Platão era um filósofo massa para dar um embasamento ao cristianismo. Só que Orígenes ficou tão obcecado com a teoria platônica e adaptando ela ao cristianismo que ele chegou à conclusão de que o corpo era uma prisão, igual Platão falava. O corpo era uma caverna. Era algo que impedia que Orígenes sentisse o mundo como ele era de fato. E a única forma de sentir o mundo como ele era de fato era entregando a alma a Deus. O suicídio não é algo permitido. Mas uma coisa é permitida. É o controle dos prazeres do corpo. Porque o controle do prazer do corpo, dentro da noção cristã de Orígenes, o prazer era um pecado. Era algo ruim. Dentro da filosofia de Platão, não existe a noção de pecado. Não existe pecado no mundo grego. Mas para Platão, o prazer era algo que enganava. O prazer era feito às sombras na parede da caverna. Era algo que enganava a pessoa. E aí ele juntou essas duas coisas. Platão diz que o prazer é ruim. O prazer engana. O prazer não é algo necessariamente bom. Para falar a verdade, o prazer é sempre ruim. Por quê? Porque você se torna escravo do desejo. E o ideal é você não desejar nada. O ideal. Isso é a visão platônica. O que os cristãos da época diziam? Que o prazer é ruim. O único prazer bom é o prazer em Deus. Que é o prazer puro. Agora, o prazer sexual é algo que não presta. Então, ele juntou as duas coisas e ele cortou o próprio pênis. Ele pregava isso para os demais. Ele fez isso. E aí, quando eu li isso, daí eu fiz assim... Caramba, Orígenes, acho que você leu a Bíblia demais, cara. Eu acho que levou um pouquinho a sério o processo. Orígenes é um dos caras mais esquisitos. Mas ele pregava isso. Depois, quando ele fica mais velho, lá quando ele tá com uns 40 e poucos anos, ele muda de ideia, se arrepende. Mas daí já era tarde, né? E outras pessoas que seguiam ele também. Cortaram o bigolinho junto com ele. Como eu falei, eram seitas que surgiram na época e cada um interpretava do seu jeito. Cada um narrava do seu jeito. Mas no final das contas, Orígenes terminou sendo considerado herege pelos demais. Porque todo mundo na época achou radical demais a doutrina de Orígenes. E isso assim é o de menos, viu? Isso é o de menos. Na época você vai encontrar outra galera... Isso é o de menos, você fala um negócio desse. Você vai encontrar uma galera muito esquisita. Só por curiosidade, eu tenho um texto de história que fala sobre esses primeiros filósofos padres, esses primeiros convertidos. Tem um do Egito, eu não me lembro agora o nome dele,
que vivia na cidade de Alexandria. E ele fez o seguinte, esse cara ficou famoso porque ele viveu 23 anos em cima de uma torre. 23 anos em cima de uma torre. E essa torre não tinha teto. Então ele ficava exposto ao sol, à chuva, ao relento, tudo. E as pessoas passavam e viam ele. E aí gritavam coisas para ele e ele continuava lá. E ele ficava, todos os dias ele fazia isso. Ele sentava acocorado. Acocorado não, ele sentava com a bunda no chão e com as pernas cruzadas. E aí ele pegava o pé dele, o pé que estava na frente, e começava a encostar o pé na testa. E ele ficava fazendo isso. E aí, segundo contam, o pessoal da Alexandria, ele viveu fazendo isso durante décadas. Décadas fazendo isso. E aí você fala, pô, mas como é que ele conseguia viver ali em cima da torre se ele só fazia isso o dia inteiro? A galera levava comida para ele, comida e água, os seguidores dele, e ele vivia fazendo isso. Tipo, era uma coisa muito maluca, assim. E para quem ainda desconfia, achando que isso aí foi papo de ateu que escreveu essas coisas. Não, isso aí tem livros religiosos falando sobre isso. E basta você olhar à sua volta e perceber como as sociedades elas gostam de cultuar certos gurus espirituais. Pessoas que supostamente são mais bem iluminadas do que outras. Então essa visão do cristianismo, do inicial, primitivo, das pessoas terem alguém sofrendo lá na frente, fazendo suplícios públicos, era algo que atraía seguidores. Dava chicotada nas costas até sangrar, era algo que atraía seguidores. Porque por trás tinha essa narrativa de que o corpo por si só era algo que não era positivo, era algo violento para eles. Então a forma melhor de você tratar isso era você negando os seus desejos. E aí a dor era uma forma de você manifestar a Deus e aos demais de que você estava mostrando que você acreditava naquilo. De que aquela dor não era nada comparado à felicidade que tua alma ia ter ao se encontrar com Deus no mundo dos céus. Isso era um pouco da base inicial lá da patrística, essa maluquice. Mas dentro da patrística, o filósofo que é o divisor de águas, ou seja, é o cara que ele muda radicalmente a forma de se pensar a patrística, ou seja, esses primeiros padres, é um cara chamado Agostinho, que ficou mais tarde conhecido como Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele é um cara muito controverso. Sim, eu até coloquei aqui o caso do maluco que eu falei. Santo Agostinho, ele é um caso controverso. Ele é um cara muito conhecido na Igreja Católica e ele é considerado o primeiro grande filósofo da Igreja Católica porque foi nesse contexto histórico que eu falei, onde você tinha um monte de gente maluca fazendo umas coisas, botando o pé na cabeça, fazendo cocô em cima nesse mesmo local que o cara botava o pé na cabeça, ele fazia cocô e xixi ele mesmo. Aí dizem que o excremento dele caía pela torre. E aí, tipo, ao mesmo tempo que tinha a galera maluca fazendo isso, tinha os caras fazendo chicotada pública na rua, Agostinho, ele botou o pé no chão e disse assim, não, peraí, nós precisamos criar uma estrutura sólida, filosófica, para que a gente possa contra-argumentar com mais firmeza. E aí ele é de origem platônica, mas ele não é radical como Orígenes. Ele seria radical para os dias de hoje, mas não comparado com Orígenes. Mas Agostinho ele vai beber nessa fonte platônica e ele vai começar a descrever as bases da primeira fase da Idade Média. Ele vai ser o principal pensador, o pensador que vai fazer mais influência durante séculos e até hoje. Agostinho é um autor extremamente lido até os dias de hoje. Ainda é um autor muito atual. É um autor muito moderno. Tem textos dele muito bons. Por exemplo, os únicos textos que eu li de Agostinho foram as Confissões. As Confissões de Agostinho são muito bonitas. São textos lindos, assim. Você sai das Confissões com a sensação de que Deus está lá do lado dele. Na hora que, parece que Deus está com a mão desenhando o que ele está escrevendo. Porque são textos muito bonitos. E são textos que foram escritos há 1500, 1600 anos atrás. Mas são textos que parecem sensações que nós temos até hoje. Como os textos bíblicos muitas vezes são. Aí você vai ler as cartas de São Paulo aos Coríntios e tal. Parece que ele está escrevendo coisas que você está vivendo agora. Então, porque tem os católicos depois, inclusive, transformaram ele em santo. Por isso que a gente se refere a ele como Santo Agostinho. Mas Agostinho foi um cara normal. Inclusive, outra curiosidade de Agostinho, ele era um cara do mundo até os 35 anos, como diriam os evangélicos. Ele era um homem do mundo. Ele era politeísta. Ele foi criado na África. Ele nasceu na África. No norte da África, numa cidade chamada Hipona.
E ele não teve educação formal, ele foi um cara que estudou mais tarde. E ele era um cara que tinha uma vida muito louca. Muito, muito louca. Tanto que tem uma história na Igreja Católica que a mãe dele virou santa também, que é Santa Mônica. Segundo a tradição católica, Santa Mônica ela se converteu primeiro ao cristianismo e ela ficava rezando diariamente para que Agostinho se convertesse. E aí, nesse esforço incessante, Agostinho ele termina tendo uma iluminação espiritual. Não me lembro especificamente por qual motivo, se eu não me engano foi uma doença, ele teve uma doença. E a partir dessa doença ele tem uma iluminação espiritual e ele vira crente, fervoroso do cristianismo. E ele aplica todo o conhecimento que ele tinha tido da vida, dos prazeres, uma vida regressa que ele tinha tido, e ele aplica isso a sensação que ele tinha o cristianismo. Então ele percebe que agora ele tinha nascido de fato. E a vida que ele tinha era uma vida de ilusões, uma vida de enganações, uma vida de prazeres. E agora ele tinha que focar no que era realmente importante. Então, Santa Mônica depois se tornou santa por causa disso. E aí, esse período da patrística como eu estava falando para vocês, é o período em que a filosofia pagã, ou seja, platônica, grega, ela vai se adaptando a essa fé cristã. Vai surgir os primeiros teólogos, o principal dele é o Santo Agostinho, que é a base platônica. Veja, ele vai simbolizar essa ideia de livre-arbítrio. Livre-arbítrio seria a capacidade que você tem de deliberar, de escolher as coisas, de tomar decisões por a sua própria vontade. E aí ele vai refletir sobre como é que o ser humano pode tomar decisões corretas, baseada em quê? Baseado em que princípios? E aí ele vai desenvolver algumas reflexões que são pertinentes até os dias de hoje, como eu tinha falado. E dentro dessas reflexões de como nós podemos tomar decisões, a base dele vai ser o pensamento que está na Bíblia, somado com o pensamento platônico. Sem radicalizar, feito Orígenes no começo radicalizou. Então ele vai estar sempre preocupado em tentar explicar quem é Deus, a natureza de Deus, como se atinge Deus, o que é a alma. São problemas muito platônicos. Quando a gente deu uma aula sobre Platão, eu fiquei falando para vocês que Platão falava da alma, mundo das ideias, de que a alma visita o mundo das ideias e depois volta. Ele pega todos esses conceitos platônicos e aplica no cristianismo. Até porque, como eu falei já no começo, todo o cristianismo da época foi muito influenciado por Platão. Então, ele foi um desses autores que é o divisor de águas. E aí, como eu falei, Agostinho cristianizou Platão. E ele cristianizou Platão a tal ponto que até hoje, minha gente, até hoje Platão é um autor que tem como eu posso dizer, um lugar especial dentro do cristianismo. Mesmo Platão tendo nascido 400 anos antes de Cristo. Nunca soube disso. Mas o maior símbolo disso, do processo de cristianização de Platão, eu vejo no livro A Divina Comédia de Dante Alighieri. Neste livro, Dante, que é um autor do Renascimento, ele vai escrever uma história que vai narrar um homem chamado Dante, que é ele mesmo, visitando a sua esposa que morreu, Beatriz. Só que Beatriz está no céu. E Dante, para chegar no céu, ele precisa passar pelo inferno, purgatório, para chegar a encontrar Beatriz. Ele está vivo, ele vai passar. Ele vai ser a primeira pessoa viva a passar pelo inferno, purgatório e paraíso. E quando ele chega no inferno, o primeiro círculo do inferno, ele encontra um círculo que é ocupado por almas boas que não tiveram a possibilidade de entrar nos céus. E aí você entra num impasse lógico. Peraí, mas se são almas boas, por que elas não podem entrar no céu? E a explicação é de que eram almas boas que viveram antes de Cristo. Mas elas eram almas tão boas e tão evoluídas e tão avançadas que contribuíram para a chegada de Cristo. Porque é como se foram pessoas que facilitaram o caminho da palavra de Deus na narração de Dante. Então, quando, por exemplo, São Paulo e São Pedro começam a pregar lá no Império Romano, ficou mais fácil convencer as pessoas de que Deus existia, porque elas tinham lido Platão, por exemplo. Quem tinha lido Platão, quando o cara lia, já era um especialista em Platão. Isso na lógica de Dante e de muitas pessoas da época. Quando alguém já tinha lido Platão e o cara lê a Bíblia, o cara fala: caramba, faz todo sentido, encaixa perfeitamente. Platão já dizia isso atrás. E Platão era considerado um dos maiores intelectuais da história. Então tinha um embasamento muito forte.
E aí o próprio diabo, quando recebeu Platão, fez assim, Platão, tu não pode ir pro inferno sofrer com os outros, não. Eu não posso botar no mesmo lugar que Hitler. É injusto. Então, tu não tem culpa de ter nascido 400 anos antes de Jesus. E o trabalho de Jesus, pelo menos dos seguidores de Jesus, ficou mais fácil por causa de Platão. Então eu vou te colocar no primeiro círculo. E no primeiro círculo tem uma área toda VIP especial, onde estão situados todos os filósofos. Tem um quadro famoso que eu já mostrei para vocês, que é aquele quadro, A Escola de Atenas, de Rafael, que é outro pintor renascentista também, que é um outro renascentista, outro italiano. E Rafael vai representar uma cena que me lembra, é como se você estivesse no céu. Se você olhar direitinho o quadro, parece que eles estão tudo no céu. Traz um pouco dessa ideia de como é que podem pessoas tão iluminadas, que mostraram que Deus estava espalhado por aí, essas pessoas irem para o inferno. Não podem. Então Agostinho ele recupera essa ideia também, e você só não pode transformar Platão em santo, porque Platão nunca foi convertido ao cristianismo. Mas eu tenho certeza que se desse alguma brecha para se interpretar que Platão pudesse se converter ao cristianismo, a galera tinha convertido ele. Como converteu, por exemplo, convertido não, transformado ele em santo, como fizeram isso com Agostinho. Agostinho era filósofo e hoje em dia é considerado santo pela Igreja Católica. E como todos os três grandes filósofos da Idade Média, como Santo Anselmo e São Tomás de Aquino. Os três são considerados santos. Eu nunca pesquisei na internet quais foram os milagres que Santo Agostinho fez, ou supostamente fez, porque vocês devem saber que para alguém ser considerado santo dentro da Igreja Católica tem umas etapas, uns processos de canonização. E eu não sei sinceramente quais foram, mas eu acredito que o principal dele não precisa nem ter sido um milagre, tenha sido esse de Santo Agostinho conseguir unir com uma eficiência muito grande o pensamento platônico e o pensamento cristão. Ele foi o cara que mais conseguiu consolidar esse espaço, sem fazer bizarrices como caras como Orígenes, que eram caras anteriores a eles. Beleza? Então vamos para um outro autor aqui, que é o Santo Anselmo. O Santo Anselmo, ele é o primeiro cara a tentar responder, dentro do contexto cristão, filosoficamente, uma pergunta que todo mundo aqui já deve ter se perguntado alguma vez na vida. Principalmente quando nós éramos crianças. Acho que todo mundo aqui já se perguntou, será que Deus existe? E aí Santo Anselmo ele se deparou com essa pergunta e ele fez, eu vou dar uma resposta para as pessoas que têm dúvidas se Deus existe ou não. E ele vai concluir efetivamente de que sim, há evidências suficientes da existência de Deus. E eu posso te provar isso. E ele faz um esquema lógico, ontológico, para provar a existência de Deus. E aí, antes que eu comece a falar sobre esses palavrões ontológicos, é preciso explicar o que ele significa. A ontologia, onto, vem do grego, significa ser, é o verbo ser em grego. Tá? Onto é o verbo ser em grego. E então, o que seria a ontologia seria o estudo do ser. E alguém pode se perguntar, mas como assim estudo do ser? Eu já fiz isso numa aula, mas é uma questão extremamente filosófica. A gente vai viajar um pouquinho. Parem para pensar como a gente utiliza o verbo ser em vários momentos. O verbo ser, na língua portuguesa, ele é classificado como um verbo de ligação. Ou seja, eu falo assim, isto é uma cadeira. Olha o verbo ser. É conjugado na terceira pessoa do presente indicativo. Eu sou feliz. Por que eu uso o verbo ser para essa situação? Porque eu falo nós somos felizes. É como se o verbo ser ele fosse uma conexão entre um sujeito e os objetos, os predicados, as outras coisas que vão ter na frase. Então, do ponto de vista linguístico, o verbo ser ele é sempre uma conexão. Ele vai sempre conectar a pessoa, o sujeito, a outras pessoas ou a objetos. Mas a reflexão de Santo Anselmo, e que os gregos faziam quando eles iam discutir sobre o verbo ser, era uma outra coisa que a gente também usa o verbo ser, que é a ideia de como se fosse um ser superior. Olha a expressão, um ser superior. Todo mundo consegue imaginar isso, de que exista um ser superior, que está presente em todas as coisas. Uma entidade, outra palavra de origem grega, ente, uma outra entidade, como se fosse algo que está presente dentro de todos nós. E aí, a partir dessa lógica da palavra do verbo ser, e sobre essa ideia de entidade que estaria presente em todos os lugares,
Santo Anselmo vai desenvolver o que é considerado um dos primeiros argumentos filosóficos para provar a existência de Deus. E aí o argumento é esse aqui. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom para mostrar para vocês. Aqui, ó. Imagine que Santo Anselmo está conversando com um louco. Peguei esse print de um livrinho de filosofia que eu tenho. Aí Santo Anselmo fala para o louco: você concorda que se Deus existisse, ele seria a maior coisa que poderia haver? Um ser do qual não é possível pensar nada maior. Então, é meio aquele negócio da pedra. Imagina que você tem a maior pedra do mundo. Seria possível você pensar numa pedra maior do que aquela? Se ela é a maior do mundo? É um termo lógico. Então, se Deus é o maior ser do mundo, ou seja, o ser que está presente em todos os lugares, né, seria possível pensar em algo maior do que ele? Aí o louco responde: um ser do qual não é possível pensar nada maior. Aí o louco responde: sim. Seria possível pensar algo maior do que ele. Aí você que não é louco, você vai pensar: peraí, mas logicamente isso já está um pouco errado. Já começa por aí o argumento do louco. Mas aí Santo Anselmo continua pacientemente. Ele fala: e você concorda que um ser do qual não é possível pensar nada maior existe na sua mente? Aí o louco vai falar: sim, na minha mente, mas não na realidade. Eu consigo pensar que na minha cabeça, dentro da minha cabeça, possa existir um ser maior do que esse aí que você está falando. Mas só na minha cabeça, não na realidade. E aí Santo Anselmo continua: mas você concordaria que algo que existe na realidade, assim como na mente, é maior do que algo que existe apenas na mente? Aí vira uma espécie de jogo de palavras, um jogo de linguagem, mas é lógica ainda, ele está tentando aplicar lógica. Você concordaria que algo que existe na realidade, assim como na mente, é maior do que algo que existe apenas na mente? Ou seja, algo que só existe na sua mente. Como é que algo que só existe na sua mente poderia ser maior do que algo que existe na mente e no real ao mesmo tempo? E aí o louco continua concordando: sim, acho que sim. Aí ele dá até um exemplo: um sorvete na minha mão é maior do que aquele que está na minha mente. Então eu posso ter um sorvete na minha mão, esse sorvete aqui ele é maior do que está na minha mente, porque na minha mente ele está aqui, mas o que está aqui na minha mão ele é concreto. Então eu consigo pensar e visualizá-lo e tal. E aí ele continua: então, se um ser do qual não é possível pensar nada maior existe apenas na mente, é menor do que se existisse apenas na realidade. Ou seja, se o ser só existe na mente, ele é menor do que o ser que poderia existir na realidade. Mais um jogo de palavras. Aí o louco começa a concordar: verdade. O ser que realmente existe seria maior. E aí, para finalizar o argumento: então, agora você está dizendo que há algo maior do que um ser do qual não é possível pensar nada maior. E aí o louco vai lá e faz: isso não faz sentido. E aí ele fala: exatamente, não faz sentido em você dizer que Deus não existe. Porque a conclusão dele é de que a única alternativa para essa contradição lógica é admitir que Deus existe. Por quê? Um ser do qual não é possível pensar nada maior, ele vai existir tanto do ponto de vista mental, mesmo você acreditando que ele só existe na sua cabeça, que é maluquice, quanto do ponto de vista real, fora da sua cabeça. Aí tem um pulo lógico que pra gente hoje, que vive em outra época, a gente não sei se vocês se digerem bem o argumento de Santo Anselmo, mas ele dá um pulo lógico, ele sai do campo simplesmente da estrutura lógica do argumento e ele vai para o plano de existir. Ele dá um pulo. Pá. Ele pula: ora, se eu penso que existe algo que consegue estar em todos os lugares e ele está na minha cabeça e também está fora da minha cabeça, logo, isto é a prova de que Deus existe, de que Deus está em todos os lugares. É aquela coisa: se eu tenho a sensação... tem outro argumento que fica mais fácil de pensar. Vamos pegar aquela ideia de que Deus é perfeito. Vamos supor, todo mundo conhece essa ideia de que Deus é perfeito, ou seja, Deus não tem erros, Deus não erra. É o argumento cristão, filosófico: Deus não erra, Deus é perfeito. Aí alguém pode chegar e dizer assim: não, mas eu não acredito em Deus. Tá, tu não acredita em Deus, né? Mas tu acredita que pode existir a perfeição? Aí o cara, vamos supor que o cara não seja uma pessoa chata, né? O cara vai falar: eu acredito sim, é possível chegar à perfeição. Algumas coisas são possíveis de se chegar através da buscar a perfeição e tal. Aí o argumento de Santo Anselmo é: peraí, como é que você pode duvidar de Deus, que é a estrutura perfeita, que traz a ideia de perfeição, e você acreditar de que é possível buscar a perfeição de uma coisa? É contraditório.
Porque Deus exatamente é a perfeição. Se você está buscando a perfeição de algo, você está inevitavelmente se aproximando de Deus. Ou seja, provando que ele existe. Isso é um argumento lógico. Tá? É assim que é um dos primeiros argumentos que Santo Anselmo vai utilizar e vai ser a base assim para muita gente. Muita gente vai utilizar na filosofia uma prova lógica de que Deus existe. E de vez em quando eu vejo por aí algumas pessoas usando o argumento de Santo Anselmo meio maquiado, meio transformado. Tem um videozinho no YouTube que tá um professor de filosofia ateu, sempre tem esses vídeos de propaganda evangélica, e põe um professor de filosofia ateu, meio nietzschiano, aí o cara vai lá e fala alguma coisa, prove que Deus existe! Aí o menino vai lá e usa o argumento de Santo Anselmo, de uma maneira invariável, assim. Aí o professor de filosofia que não estudou, né, nesses vídeos, fica intrigado, assim, nossa, é mesmo, se eu pensar nessa ideia de verdade, de certeza, ou de perfeição, é porque existe realmente uma entidade que é a perfeita, e ela pode não ser o que eu estou esperando que Deus é, mas existe algo. Tá? Esse é o primeiro argumento. Vamos agora para Tomás de Aquino. E aí a gente finaliza esse encontro. São Tomás de Aquino, ele vai ser uma coisa bem parecida com Santo Agostinho, só que para ficar mais fácil compreender, esquece que Santo Agostinho era platônico e agora pensa que Tomás de Aquino, ele é aristotélico. Ele é o cara que vai ser responsável por trazer de volta o pensamento aristotélico ao Ocidente. Porque eu tinha dito lá no começo da aula que alguns pensamentos durante a Idade Média meio que desapareceram na Europa. Porém, lá no mundo bizantino e no mundo árabe islamizado, Aristóteles era extremamente lido. Inclusive, até hoje, um dos maiores especialistas da história de Aristóteles era árabe. Tá? Então, esses autores árabes, eles falavam grego fluentemente. E como eu falei, muitos desses autores que a gente está falando agora, curiosamente, não falavam grego. É muito bizarro você falar que Santo Agostinho, que é um dos homens mais estudiosos de Platão, do Ocidente, não falava grego. Ele não lia, ele não conseguia ler Santo Agostinho. Santo Agostinho não conseguia ler em grego. Ele falava em latim, ele leu textos de Platão traduzidos. E tem vários textos de Platão que não chegaram a Santo Agostinho. Inclusive, tem alguns autores que estudam Santo Agostinho e ficam pensando, será que Santo Agostinho teria a mesma interpretação de Platão se ele tivesse acesso a outros textos de Platão? Aí você fala, mas por que ele não teve acesso? Porque naquela época, minha gente, não é feito hoje em dia. Eu falei hoje em dia, falei com o Guilherme hoje. Falei para ele ler um livro, o Guilherme foi na internet, baixou um PDF e já está lendo o livro. Naquela época não era assim, meu amigo. Para tu falar que tinha um livro, os livros eram copiados à mão naquela época. Não existia a prensa hidráulica, foi inventada muito depois. Né? Quase 2000 anos depois dessa galera. No caso do Platão, do Aristóteles. Então os livros eram escritos à mão, guardados a sete chaves. Para você emprestar um livro para um cara era algo muito complicado. Então, tem muitos livros que se perdiam nesse processo de se guardar com alguma pessoa específica, ou esses conhecimentos simplesmente não eram compartilhados no tempo deles. Então, teve muitos autores que morreram sem ler obras de outros autores. Obras que hoje você joga na internet e é muito fácil. Se você quiser ler Platão hoje em grego, minha gente, hoje em grego, se você quiser aprender grego, você consegue baixar na internet edições em português e em grego ao mesmo tempo. Inclusive, eu tenho uma aqui em casa. Não sei para que serve, porque eu não sei ler grego. Mas eu tenho edições bilíngues de português e grego. É só para você se gabar, né? Dizer, eu tenho um livro do grego. Mas na época não tinha. Aí, esses grandes estudiosos não tinham acesso. Mas na época de São Tomás de Aquino, que ele é uns 500, 600 anos depois de Santo Agostinho, aí a Europa ela começa a se abrir e receber alguns textos antigos que eram textos considerados já praticamente esquecidos, como era o caso de Aristóteles. Então, nesse período de tempo, Aristóteles dá uma adormecida lá na Europa, e aí com Tomás de Aquino, que recebe alguns textos de Aristóteles, para você ver como a cultura naquele período era fechada. Bastou receber alguns textos de Aristóteles emprestado por pensadores da época lá do mundo de Bizâncio. Eles emprestaram esses textos para o cara como o Tomás de Aquino e houve uma mudança de pensamento. Então, vamos lá. Quais os principais temas que um cara feito
Tomás de Aquino vai fazer? É só você pensar no Aristóteles. Ele é muito parecido com Aristóteles. Ele, da mesma forma que, como eu falei, Santo Agostinho é o Platão cristianizado, Tomás de Aquino vai ser Aristóteles cristianizado. Só que Aristóteles é um pouco mais complexo do que Platão. Eu já falei isso nas últimas aulas. Então ele vai tentar pegar vários elementos da filosofia aristotélica para tentar provar que Deus existe. Então, uma das premissas da filosofia medieval, a todo instante, tentar provar que Deus existe e que ele criou o mundo. E um dos argumentos dele vai ser a ideia de que eu acho os argumentos de São Tomás para provar a existência de Deus, eu acho os argumentos mais legais do que o Santo Anselmo. O argumento de Santo Anselmo é um argumento que parece dar uma sensação que está faltando alguma coisa. O de São Tomás ele é um pouco mais preciso. Vejam, o primeiro argumento dele, forte, que vai falar para a existência de Deus, é de que, para você... Imagina um dominó. Vocês conseguem imaginar um dominó? Pega um dominó que tem 28 peças, eu acho, e aí você coloca um atrás do outro, enfileirou. Isso a gente chama de efeito dominó. Para o dominó poder cair, você precisa de um empurrãozinho. E aí ele vai chamar isso de relação causa e efeito. Então, ele vai perceber que dentro da natureza, dentro da vida, existe uma relação de causa e efeito, causa e consequência, causa e consequência. Só que a relação de causa e consequência, ou seja, de que uma coisa gera uma causa, gera uma consequência, ou seja, o dominó, para cair, ele precisa ter o primeiro dominó derrubado. Para ter a primeira causa, a gente precisa de uma causa primordial, a causa inicial de tudo. E essa causa inicial de tudo, ela tem que ser autogerada. Ela não pode ser uma causa que tenha outra anterior a ela. E aí ele chama isso de Deus. Deus é a causa inicial de tudo. É a primeira causa do universo. A primeira causa da Terra, de tudo. É o primeiro argumento dele. Então, eu particularmente acho esse argumento inicial de pensar Deus como a partícula iniciadora de tudo, como se fosse o Big Bang de tudo, muito mais plausível, logicamente falando, do que o argumento de Santo Anselmo. Embora o argumento de Santo Anselmo seja muito estudado até os de hoje. E aí ele vai usar outros argumentos. Esse é o principal, esse é o inicial. E depois ele vai desenvolver o que vai ficar conhecido como 5 vias. E eu peguei um videozinho na internet que ele faz um desenho, umas estruturas bem simbólicas do que seriam essas 5 vias. Eu vou passar para vocês. Deixa eu só parar de apresentar aqui rapidão. E aí eu vou botar uma guia com som para vocês. Vocês estão visualizando agora, gente, o vídeo? Você está em dúvida sobre Deus ou tem fé, mas quer deixar ela mais forte? Para muitas pessoas, o fato de utilizar a razão é muito importante para acreditar em um ser sobrenatural criador, no caso, Deus. Nesse vídeo eu vou sintetizar as 5 vias racionais utilizadas por Tomás de Aquino para provar a existência de Deus. Tomás de Aquino foi um frade católico italiano que viveu no século XIII. Ele foi professor da Universidade de Paris e suas obras no campo da teologia e filosofia são amplamente utilizadas até os dias atuais. E ele é considerado santo pela Igreja Católica, além de ser conferido a ele o título de doutor da Igreja. Ele acreditava que era possível provar a existência de Deus pela via racional. Algumas vias são incrivelmente atuais e utilizadas na atualidade em vários campos da ciência. Ele é o pai da filosofia escolástica conhecida como tomismo, que busca conciliar a filosofia aristotélica com a fé cristã. E ao contrário do que muita gente pensa, ciência e religião não estão separadas como água e óleo. E centenas de teólogos ao longo da história buscaram conciliar esses dois campos, a partir dos estudos de São Tomás de Aquino. Antes de começar, eu gostaria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e compartilhasse esse vídeo com outras pessoas. E esse vídeo não tem a intenção de abordar todos os aspectos das 5 vias, porém tem introduzir ao pensamento de Tomás de Aquino. A primeira via é a prova do movimento. Neste ponto, Tomás observou que tudo para iniciar a funcionar ou mudar o seu estado necessita da ação de uma outra coisa anteriormente, para entrar em movimento. Imagine que você muda um livro de lugar. Para o livro trocar de lugar necessita de um motor, no caso você. Mas para você funcionar necessita de energia, que vem dos alimentos.
Por sua vez, os alimentos, sejam eles vegetais ou animais, também necessitam de algo que dê movimento para eles. Logo, se a gente voltasse na cadeia, chegaria a um momento que seria impossível explicar de onde surgiria o primeiro movimento. E isso nos daria um bom indicativo que o ser que dá início a essa cadeia seria o Deus, sendo ele um motor onde dá início ao movimento de todas as coisas, mas ninguém move ele, sendo ele o primeiro motor de tudo. Segunda via da causalidade eficiente. Todos nós existimos graças a outro ser, no caso, os nossos pais, que existem graças aos nossos avós, e assim poderíamos regressar nessa lógica até o início da raça humana, onde nossa existência se cruza com a dos primatas e segue para os organismos oceânicos, e seguindo essa lógica até os organismos unicelulares. A pergunta principal dessa via é: sabendo que um ser transmite a outro ser características que ele tem, como pode uma matéria inorgânica dar origem a um ser orgânico, capaz de se reproduzir e sintetizar proteínas? A resposta seria a causa eficiente, ou melhor, um Deus criador. A terceira via é a prova da contingência. Todos os seres humanos podem existir ou não existir. Tudo que você conhece na sua escola, na sua igreja ou na sua cidade, em um dado momento nunca existiu, correto? Deste modo, em uma dada época, nenhum ser que está hoje na Terra existiu. Utilizando essa lógica, para que a gente possa estar aqui, é necessário que um outro ser dê origem à existência dos demais seres. Simplesmente, essa terceira via pode ser resumida em uma única pergunta: o que faz você existir hoje em vez de não existir? Um ser que seja capaz de determinar o que existe ou não, no caso, Deus. A quarta via é dos graus de perfeição. Talvez seja um dos mais questionáveis na atualidade, e tem como ideia principal o seguinte: uma habilidade como ser amoroso, a pessoa que tem isso teria que ter recebido de um outro ser com uma perfeição melhor em ser amoroso, ou um grau maior e não menor. E a partir disso, nessa via, Tomás chega à conclusão da existência de Deus. Porém, esse argumento não é tão atual, principalmente com os estudos de Charles Darwin sobre a evolução das espécies. A quinta via da existência de Deus pelo governo do mundo. Você já ouviu a expressão: o universo não pode ser obra de uma grande coincidência? Essa via está baseada principalmente nesse fator. Para Tomás de Aquino, os seres irracionais, como as abelhas ou as plantas, tinham um modo de ação específico devido à determinação de algo divino, algo que organizava as coisas no universo, que governava todas as coisas. Por isso, da relativa harmonia que a gente sente com as coisas da natureza. Ele utilizou a metáfora onde dizia que uma flecha só poderia chegar ao alvo correto porque existia um arqueiro. Deste modo, tudo isso que você vê pela janela poderia ser obra de uma coisa: Deus. Eu particularmente acredito que todos eles são discutíveis, e alguns, como o primeiro e o segundo, são ainda mais válidos do que os outros. Esse vídeo foi um resumo das 5 vias de São Tomás de Aquino. Beleza, gente? Como eu estava mostrando para vocês, a preocupação de São Tomás de Aquino, o principal ponto dele é exatamente tentar provar a existência de Deus, como o rapaz colocou no vídeo. Eu posso mandar esse vídeo depois para vocês nesse link. E a preocupação dele, como vários outros autores, é provar a existência de Deus. Veja, não é papel da filosofia tentar dizer se esse argumento é o argumento final ou não. Até porque estamos falando de autores que viveram há 1000 anos atrás. Mas são autores que até hoje ainda inquietam. São autores que muitas pessoas, quando elas precisam se embasar, defender algum ponto, os utilizam para isso. Esse argumento de São Tomás, ele é muito utilizado hoje por pensadores que defendem o design inteligente, por exemplo, para dizer: olha, como é que você pode dizer que houve evolução? Aí o cara vai lá e vai usar um argumento baseado, uma parafraseada, ele vai dar uma parafraseada no pensamento de São Tomás para desenvolver um raciocínio novo, um tópico novo, uma nova perspectiva sobre isso. Mas ainda são autores muito lidos, autores muito importantes. Eu falei para vocês que essa aula não ia ser uma aula com polêmicas, porque eu não gosto da aula de história medieval
sendo polêmico, eu acho injusto com os autores daquele tempo, né? Eu acho injusto você chegar 1000 e tantos anos depois, vivendo numa sociedade que é completamente diferente, que tem outros raciocínios, e você simplesmente chegar e dizer, eles estavam todos errados e tal. A discussão não é essa. A discussão é que dentro dos contextos históricos, na forma que se pensava o mundo naquele tempo, eles contribuíram muito ao desenvolvimento de áreas importantes da filosofia, como metafísica, como lógica. São áreas extremamente importantes que vão ser desenvolvidas mais na frente. E um dos autores que a gente vai estudar lá no Iluminismo, que vai mudar radicalmente a estrutura do pensamento, que chama-se René Descartes. René Descartes ele é extremamente influenciado por esses autores, principalmente um cara feito do São Tomás. E René Descartes, apesar de romper com esse pensamento medieval, ele vai responder a mesma pergunta medieval. Ele vai provar que Deus existe filosoficamente. O argumento dele é mais sofisticado, é um argumento muito forte, mas é algo que está aí. E vai ser uma luta até os dias de hoje. Você ainda vai encontrar filósofos que vão tentar provar a existência de Deus. Como eu falei em umas aulas, tem uma definição na filosofia que vai ser geralmente entre os filósofos que são chamados de racionalistas e empiristas. Geralmente, filósofos que são racionalistas são filósofos que vão se preocupar muito em explicar essa questão, em mostrar que Deus existe. E geralmente esses filósofos eles são matemáticos. Então, ou são muito religiosos, como é o caso de René Descartes, como é o caso de Tomás de Aquino. Então, vai ficar nesse dilema. Beleza? O que eu queria que vocês saíssem dessa aula, é uma aula mais light, um pouquinho mais cansativa, é que vocês saíssem com essa percepção. A busca filosófica da Idade Média principal é provar a existência racional de Deus. Racional é algo que vai solidificar a Igreja Católica, tá? Por isso que quando você pega católicos e eles vão discutir com protestantes, isso é algo que incomoda muito os católicos, eles vão dizer,